Um grupo de adolescentes tropeçou acidentalmente num velho frigorífico descartado entre pneus e lixo. A porta, cuidadosamente envolta em fita adesiva industrial, chamou-lhes a atenção. Os jovens pensaram que alguém poderia ter escondido algo valioso ali e arrancaram algumas tiras. Mas assim que a porta se entreabriu, os adolescentes recuaram devido a um cheiro forte e desagradável. Chamaram imediatamente a polícia. O agente Mike Torres chegou ao local. Cortou cuidadosamente os restos da fita adesiva e abriu completamente o frigorífico. Lá dentro, encontravam-se restos mortais em avançado estado de decomposição, o que tornava impossível a identificação imediata. Não foram encontrados documentos ou objetos que pudessem identificar a vítima. Mas a polícia lembrou-se imediatamente de um caso de grande repercussão que tinha mobilizado a cidade inteira há quase um mês. 5 semanas antes, Cody Brown, de 5 anos, tinha desaparecido sem deixar rastro. As suas fotografias estavam espalhadas por toda a parte e a polícia investigava todas as hipóteses e pistas. Agora, a investigação teria de realizar uma perícia oficial para confirmar a suposição mais provável. A pessoa encontrada no frigorífico poderia ser Cody. Isso significava que a polícia já não lidava com um desaparecimento, mas sim com um homicídio. 10 de julho de 1999, Maple Drive, subúrbio de Parma. Um sábado quente, alguém corta a relva, outro prepara um churrasco. Tudo parece calmo e seguro, como em qualquer outro fim de semana de verão. A família Brown vive numa pequena casa a meio da rua. A casa é térrea, arrumada, com um relvado bem cuidado e um caminho de acesso à garagem. John Brown, o chefe de família, saiu de manhã para o trabalho. Ele é gerente numa loja de materiais de construção. A sua mulher, Laura, passa o dia em casa a cuidar do filho de 5 anos, Cody. Maple Drive é uma zona suburbana tranquila, onde muitos vizinhos se conhecem bem e mantêm boas relações. A exceção é o vizinho da direita, Arthur Vance. Ele tem 52 anos e vive sozinho. Arthur trabalha como guarda noturno, regressa à casa de madrugada e dorme durante o dia. É irritável, queixa-se constantemente do barulho. É frequentemente rude com os vizinhos, pelo que tentam evitá-lo. As pessoas simplesmente habituaram-se a manter distância de Arthur para evitar conflitos desnecessários. Nessa manhã, Laura estava a limpar a cozinha. Olhava periodicamente pela janela para ver como Cody brincava no quintal. O filho corria atrás de uma bola na relva e parecia perfeitamente calmo. Não havia nada de invulgar no seu comportamento. Por volta do meio-dia, Laura terminou a limpeza, decidiu descansar um pouco e beber um chá. Verificou novamente o quintal. Cody estava lá e continuava a brincar. Ao ir buscar uma chávena, ouviu o telefone de casa tocar. Laura foi até a sala para atender. Era a sua amiga Jennifer. Conversaram apenas uns minutos sobre assuntos triviais e planos para o fim de semana. Terminada a conversa, Laura voltou à cozinha e olhou pela janela. O quintal estava vazio. O seu filho não estava em lado nenhum. Inicialmente não se preocupou, pensando que Cody teria entrado em casa. Mas quando o chamou e não obteve resposta, sentiu uma ligeira inquietação. Verificou rapidamente o quarto, a casa de banho e a sala. O filho não estava em lado nenhum. Então, Laura saiu para o quintal e voltou a chamar por Cody. Em resposta, apenas silêncio. O seu olhar pousou na cerca que separava a sua propriedade do terreno de Arthur. A garagem do vizinho estava fechada. O terreno parecia vazio, silencioso e completamente normal. Alguns segundos depois, a porta da casa vizinha abriu-se bruscamente e Arthur apareceu na varanda. Parecia irritado, como se tivesse acabado de ser acordado. Laura perguntou-lhe se tinha visto o seu filho. Arthur respondeu com desagrado que não tinha visto ninguém. Queixou-se de que ela o estava a impedir de dormir, depois virou-se e bateu a porta com força. Após a conversa com o vizinho, Laura começou a ficar mais nervosa. Voltou a inspecionar o quintal e percebeu que não só Cody tinha desaparecido, mas também a bola com que ele estava a brincar. Verificou cuidadosamente a cerca, mas não encontrou nada de estranho ou suspeito. O seu coração começou a bater mais depressa quando olhou para o relógio. Já tinham passado cerca de 10 minutos desde a última vez que vira o filho. Laura decidiu não perder mais tempo
e apressou-se a verificar os quintais vizinhos na esperança de que Cody estivesse apenas a brincar algures por perto e que em breve o encontraria. 15h15. Laura está na varanda a olhar para o quintal vazio. Nem a bola, nem Cody estão à vista. No início, pensa que é apenas uma brincadeira, mas o quintal está vazio e ninguém responde à sua voz. Ela começa rapidamente a verificar o quintal de novo, inspeciona os arbustos, os baloiços, até o espaço debaixo da varanda. Não há ninguém. Depois, Laura corre para os vizinhos da esquerda. A casa está vazia há 2 meses. Do outro lado da rua, a vizinha Ellen está a regar as flores, mas diz que não viu nada de invulgar. Laura atravessa a rua até a casa dos Murphy. Jimmy e a sua mulher Carla também não conseguem ajudar. Ambos estavam ocupados com tarefas domésticas e quase não olharam para a rua. Os outros vizinhos também não notaram nada de estranho. Já passou meia hora e não há resultados. Laura liga ao marido. John larga o trabalho e vai urgentemente para casa. Às 15h45, Laura liga para o 911 e informa o operador que Cody desapareceu do seu próprio quintal. Ela descreve como o filho estava vestido e a sua aparência. O operador tenta acalmá-la, mas a voz de Laura denuncia o seu nervosismo. 10 minutos depois, uma patrulha da polícia chega à casa. Os agentes inspecionam rapidamente a área, questionam novamente os vizinhos, mas as respostas não mudam. Ninguém viu ou ouviu nada. A polícia verifica as cercas, a vedação e os arbustos à volta da casa. Não encontram quaisquer vestígios de para onde Cody possa ter ido. A polícia também se aproxima da casa de Arthur. O vizinho está irritado e claramente descontente com as perguntas repetidas, afirmando novamente que não viu ninguém e que está apenas a tentar dormir depois do seu turno. Os policiais não encontram motivos para se demorarem e vão embora. Ao final da tarde, as buscas são alargadas. Chegam mais patrulhas e voluntários. Inicia-se uma operação em grande escala. Verificam o parque, a zona de floresta, as ruas vizinhas e os terrenos baldios. Os pais, juntamente com outras pessoas, percorrem o bairro, chamando pelo filho, mas ninguém responde. Ao anoitecer, chegam unidades caninas com cães, mas nem eles conseguem encontrar um rastro claro e perdem rapidamente a direção. À meia-noite, as buscas continuam sem resultados. A casa da família Brown está cheia de gente, mas parece vazia e sem vida. No quarto de Cody, os brinquedos estão nos seus lugares, mas o dono do quarto não está lá. À 1 da manhã, a polícia declara oficialmente Cody Brown como desaparecido. Agora não se trata apenas de buscas por uma pessoa desaparecida. É uma investigação oficial. A polícia prepara-se para verificar todas as versões possíveis: acidente, fuga ou rapto. Para o dia seguinte, já estão agendados interrogatórios detalhados a todos os residentes do bairro. A família Brown confronta-se pela primeira vez com a percepção de que a sua vida tranquila e calma nunca mais será a mesma. A 11 de julho de 1999, no dia seguinte ao desaparecimento de Cody Brown, a polícia inicia uma ronda de rotina pela Maple Drive. Os agentes registram metodicamente cada palavra dos vizinhos, anotando todos os detalhes, mesmo os que parecem insignificantes. Parece ser apenas uma formalidade, pois todos já tinham sido interrogados no dia anterior e não surgira nenhuma pista. O agente Steve Hudson vai calmamente de casa em casa. Em cada uma, as respostas são as mesmas. Estávamos a tratar das nossas vidas, não notamos nada de invulgar. A meio do dia, já visitou 14 casas, mas sem qualquer resultado. O último endereço da sua lista é a casa de Arthur Vance, o vizinho da direita da família Brown. Hudson aproxima-se da casa e bate a porta várias vezes. 1 minuto depois, a porta abre-se bruscamente e aparece Arthur, visivelmente mal dormido e irritado. O agente apresenta-se, explica o motivo da visita e faz a pergunta habitual sobre o dia anterior. Vance não mostra entusiasmo. Responde de forma seca e breve. Não viu nada de invulgar. Foi dormir logo após o turno da noite. Hudson pede permissão para inspecionar o quintal e a garagem. Vance concorda com relutância e afasta-se.
O agente olha atentamente para o quintal. Tudo está limpo, arrumado, nada de suspeito. Em seguida, aproxima-se da garagem e, ao abrir ligeiramente a porta, sente imediatamente um forte cheiro a lixívia. O cheiro é tão intenso que Hudson recua um passo, tentando habituar-se. Ele pergunta calmamente a Arthur o que aconteceu ali. Vance, sem hesitar, explica que derramou acidentalmente óleo de motor e decidiu limpar a mancha com lixívia, pois foi a primeira coisa que encontrou à mão. A explicação soa convincente e lógica. Hudson não vê nela qualquer motivo para suspeita. Anota este momento no seu bloco de notas com uma breve observação. O sujeito Vance não viu nada. Forte cheiro a lixívia na garagem. Explicou. Estava a limpar óleo derramado. A anotação é feita automaticamente, por precaução. Entretanto, os outros agentes concluem os interrogatórios aos vizinhos. As respostas são praticamente idênticas. Ninguém notou nada de invulgar, não ouviu barulho, gritos ou qualquer coisa suspeita. Parece que todo o bairro repete a mesma coisa em uníssono. Ao final do segundo dia, a polícia continua sem uma única pista real. As buscas na área não dão resultados. Os voluntários começam a dispersar e a família Brown tem cada vez menos esperança de uma resolução rápida. A atmosfera na casa é pesada. Parece que todos esperam por um milagre que não acontece. Entre eles está Arthur Vance, por enquanto apenas formalmente, como os outros. Neste momento, nenhum dos agentes dá grande importância à nota de Hudson sobre o cheiro a lixívia na garagem de Arthur. Esse detalhe fica apenas num monte de papéis, como uma de centenas de anotações semelhantes. Mas em breve, será essa anotação casual que levará a polícia a ver o desaparecimento de Cody Brown de uma forma completamente diferente. Os primeiros dias da investigação decorreram numa rotina tensa. A área foi meticulosamente vasculhada por voluntários e pela polícia. Zonas de floresta, caves, garagens e até tubos de drenagem. Mas, a 13 de julho, as buscas não tinham produzido qualquer pista real. Os investigadores foram forçados a reclassificar o caso de desaparecimento para um possível crime. De acordo com o protocolo do FBI, a investigação começa sempre pelo círculo mais próximo. Na manhã de 14 de julho, John e Laura Brown foram chamados à esquadra. Foram interrogados separadamente, reconstituindo detalhadamente os acontecimentos do dia do desaparecimento de Cody. John explicou claramente que passou o dia inteiro a trabalhar na loja de materiais de construção, saindo do seu posto de trabalho apenas após a chamada da sua mulher. Os investigadores verificaram o seu álibi junto dos funcionários e da administração da loja. Os colegas confirmaram o depoimento de John, especificando que ele realmente não se ausentou. O sistema de videovigilância da loja era simples. As gravações eram irregulares e frequentemente apagadas, mas a polícia conseguiu obter algumas imagens que confirmavam a presença de John no local de trabalho durante o período indicado. A conversa com Laura foi mais difícil, pois ela teve de reviver as memórias dolorosas daquele dia. Os investigadores verificaram detalhadamente a sua chamada para a amiga, registrando a hora e a duração da conversa. A análise dos registros telefônicos e a conversa com a própria amiga confirmaram que Laura descreveu os eventos com precisão. Não foram encontradas contradições ou omissões. No dia seguinte, a polícia realizou uma busca completa à casa da família Brown. As áreas de habitação, a garagem, o sótão e o terreno adjacente foram inspecionados e documentados. Para os pais, este procedimento foi uma prova difícil, apesar do comportamento correto dos polícias. No final, a busca não deu resultados. Não foram descobertas quaisquer circunstâncias ou provas suspeitas. Para dissipar completamente as suspeitas sobre os pais, foi proposto a John e Laura que se submetessem a um teste de polígrafo. Ambos concordaram imediatamente, apesar da evidente complexidade do procedimento. John foi o primeiro a fazer o teste e os especialistas registraram que não havia sinais de mentira nas suas respostas. Laura demorou um pouco mais no teste devido à forte tensão emocional, mas os resultados foram os mesmos. O seu testemunho era absolutamente sincero. Após todos estes procedimentos, os pais deixaram de ser considerados suspeitos no caso. Agora, os investigadores tiveram de reexaminar os materiais iniciais.
Novas buscas na área também não trouxeram resultados. A investigação chegou a um impasse. Os voluntários foram gradualmente abandonando as buscas e parecia que o caso ficaria por resolver. Assim continuou até 10 de agosto de 1999, quando uns adolescentes descobriram um velho frigorífico numa lixeira ilegal perto do riacho Big Creek. No interior encontraram-se restos mortais de uma pessoa desconhecida, e o caso foi reclassificado como um crime grave. Naquele momento, a identidade da vítima ainda não tinha sido oficialmente estabelecida, pelo que a polícia começou a rever cuidadosamente os relatórios antigos, tentando encontrar uma possível ligação entre a descoberta e qualquer desaparecimento registrado anteriormente. Nas primeiras 24 horas após a descoberta do frigorífico, os detetives voltaram a analisar os materiais de julho. Entre os relatórios padrão que indicavam que os vizinhos não tinham notado nada de suspeito, uma breve anotação do agente Steve Hudson, datada de 11 de julho, chamou a atenção dos investigadores. Vizinho da direita, Arthur Vance, informou que estava a dormir após o turno da noite. Forte cheiro a lixívia na garagem. Explicou que estava a limpar óleo derramado. Durante a verificação inicial, este detalhe foi considerado insignificante e rapidamente posto de lado. No entanto, agora, após a descoberta dos restos mortais, a escolha de Arthur Vance parecia estranha. A lixívia é raramente usada para remover manchas de óleo. É muito mais comum ser aplicada em situações completamente diferentes. Ao rever as fotografias do terreno de Arthur tiradas em julho, os investigadores notaram que o chão de cimento da garagem parecia recém-lavado e úmido. Este detalhe, que passara despercebido na inspeção inicial, podia agora ter um significado sério. A polícia começou a ter suspeitas fundadas de que Vance poderia estar a tentar esconder algo mais grave do que óleo derramado. Mas enquanto a identidade da vítima não fosse oficialmente estabelecida, a investigação não podia avançar. Apesar disso, os polícias decidiram reexaminar de forma mais detalhada o horário de trabalho de Arthur, as suas palavras e ações naquele dia. Agora, o nome de Arthur Vance destacava-se na lista geral, e a anotação sobre a lixívia tornou-se uma potencial pista que poderia levar a investigação a uma nova hipótese. Depois da descoberta do frigorífico na lixeira perto do riacho Big Creek, a atenção da polícia voltou-se totalmente para a perícia. Os investigadores sabiam que o rumo da investigação dependia dos seus resultados. Enquanto o laboratório realizava o seu trabalho, os detetives decidiram reexaminar os materiais de julho. Voltaram a analisar os antigos relatórios, verificaram novamente os testemunhos dos vizinhos e das testemunhas, mas quase toda essa informação era familiar e não trazia nada de novo. Entretanto, o bairro regressava gradualmente à sua rotina diária. Os voluntários já não apareciam na esquadra. As operações de busca foram completamente interrompidas e o interesse da imprensa praticamente desapareceu. A família de Cody continuava à espera das conclusões, esperando por um erro ou uma coincidência. Mas as hipóteses de um desfecho favorável eram cada vez menores. A cada dia que passava, a incerteza aumentava a pressão sobre todos os envolvidos na investigação. A polícia deixou de fazer comentários, limitando-se à frase padrão sobre a continuação dos procedimentos laboratoriais. Os agentes aguardavam a confirmação oficial, após a qual poderiam definir claramente os próximos passos. Finalmente, a 9 de agosto, quase um mês após o desaparecimento de Cody, os investigadores receberam um relatório preliminar dos peritos. O laboratório confirmou oficialmente que os restos mortais encontrados pertenciam a Cody Brown. Esta conclusão transformou instantaneamente a investigação de um caso de pessoa desaparecida num crime grave. O cheiro a lixívia, ao qual ninguém tinha dado importância antes, tornou-se subitamente a principal prova. As declarações de Arthur Vance, que há um mês pareciam uma formalidade rotineira, eram agora vistas sob uma nova luz. A polícia encerrou o processo de busca e abriu oficialmente uma investigação criminal, na qual Arthur se tornou a figura central. Logo na manhã seguinte, os investigadores começaram a preparar-se para uma nova inspeção à casa e à garagem de Vance. Todos os materiais anteriores, relatórios fotográficos e anotações dos agentes foram novamente retirados dos arquivos e reexaminados. Agora, a investigação não se focava na pergunta: onde está Cody?
mas numa completamente diferente. Quem fez isto e por quê? Arthur Vance já não era um simples vizinho. Agora, tornara-se o principal suspeito da investigação. Depois de a perícia ter confirmado a identidade dos restos mortais, o caso deixou de ser sobre uma busca. Agora, a polícia investigava um homicídio. Parecia que os detetives sabiam em que direção seguir, mas em breve descobriram que essa confiança era prematura. O principal obstáculo era o próprio frigorífico, encontrado na lixeira perto do riacho Big Creek. Não forneceu qualquer pista à investigação. Alguém se esforçou para o fazer bem. Todos os números de série, autocolantes e marcas que pudessem ajudar a identificar a sua origem tinham sido removidos da carcaça. A pessoa que o deixou ali queria claramente que o achado permanecesse anônimo. A lixeira também se revelou inútil para essa investigação. Era uma área ilegal e não controlada. A polícia interrogou os residentes das áreas vizinhas e verificou as estradas que levavam à lixeira, mas não encontrou testemunhas oculares ou depoimentos úteis. Naquela época, simplesmente não havia câmaras de vigilância em locais como aquele, o que significava que era impossível obter provas visuais. A investigação estava a perder rapidamente o ímpeto. Por isso, o detetive responsável pelo caso, Robert Doyle, decidiu regressar ao ponto de partida. Os relatórios antigos, recolhidos nos primeiros dias das buscas. Em situações como esta, a experiência dizia-lhe que as respostas muitas vezes se escondem em pequenos detalhes que passam despercebidos no início. Ele pediu todos os documentos elaborados pelos agentes a 11 de julho, o dia do desaparecimento de Cody. Durante as primeiras horas, Doyle leu atentamente as frases secas e típicas. Os vizinhos não viram nada, não ouviram nada, não notaram nada de suspeito. No início, parecia uma rotina sem sentido, até que o detetive notou algo invulgar. O relatório do agente Steve Hudson afirmava que o vizinho da direita, Arthur Vance, estava a dormir após o seu turno da noite no dia do desaparecimento de Cody e não tinha visto nada. Uma explicação padrão, que Doyle já encontrara em muitos outros documentos. Mas uma pequena nota no final chamou-lhe a atenção. O agente tinha notado um forte cheiro a lixívia na garagem de Vance, e este explicara que a estava a usar para tentar remover óleo derramado. Doyle não tirou conclusões precipitadas, mas anotou este facto invulgar no seu caderno. Lixívia não é o produto mais adequado para limpar óleo. Normalmente, nesses casos, usam-se solventes ou serradura, algo que qualquer entusiasta de automóveis saberia. O agente tinha claramente anotado aquilo como algo atípico, mas na altura ninguém deu importância a esse detalhe. O detetive decidiu verificar as fotografias do terreno de Vance, tiradas no dia do desaparecimento do rapaz. Numa das imagens via-se a garagem, e o chão de cimento parecia suspeitosamente limpo, anormalmente limpo, como se tivesse sido recentemente lavado a fundo. Não era uma prova direta, mas sugeria um comportamento estranho por parte de alguém que vivia na vizinhança. Ainda assim, Doyle não se precipitou. Sabia que até a mais suspeita das estranhezas poderia ser uma coincidência. No entanto, não podia ignorar algo assim. Por isso, formalizou um pedido para uma nova inspeção da casa e da garagem de Vance. Era importante conduzir tudo de forma a que o próprio vizinho não se sentisse um suspeito. Apenas uma verificação de rotina para esclarecer alguns detalhes. Por enquanto, Arthur Vance era apenas uma das muitas pessoas envolvidas no caso. Mas agora o seu nome estava destacado. E nos materiais da investigação havia uma nota sobre a necessidade de examinar cuidadosamente todas as circunstâncias que o envolviam. O frigorífico, que durante muito tempo permanecera completamente anônimo, finalmente obteve uma ligação tênue, mas bastante tangível, a uma pessoa específica. Para o detetive Doyle, isto não era prova de culpa. No entanto, são muitas vezes estes pequenos detalhes e estranhezas que levam à resolução de crimes. Agora, a tarefa da investigação era verificar, com cuidado e método, se esta ligação era uma coincidência ou se escondia algo muito maior. O detetive Robert Doyle sabia que a estranheza encontrada no relatório do agente não era suficiente para acusar seriamente o vizinho da família Brown. Mas um sentimento de inquietação profissional não o abandonava.
Sabia que os detalhes domésticos por vezes se tornam decisivos numa investigação se forem corretamente interpretados. Na manhã seguinte, Doyle decidiu esclarecer de vez a questão da limpeza na garagem. Ligou para o laboratório forense e falou com Thomas Murray, um experiente perito judicial que já tinha ajudado a polícia em casos complicados. A conversa foi calma e profissional. Primeiro falaram sobre a investigação em curso. Depois o detetive passou ao ponto crucial. Fez uma pergunta simples e, à primeira vista, banal. O que se usa normalmente para remover óleo de motor derramado num chão de cimento? Murray respondeu sem hesitação. Segundo ele, o óleo é geralmente removido com solventes especiais, sabão doméstico comum, ou absorvido com serradura ou absorventes. Produtos que quase todos os proprietários de carros ou garagens têm. Doyle não especificou por que estava interessado nesse detalhe, passando imediatamente para a segunda pergunta, que o preocupava muito mais. E se alguém tivesse usado lixívia para limpar o cimento? O perito do outro lado da linha ficou em silêncio por um momento, como se estivesse a verificar algo, e depois afirmou com confiança que as soluções à base de cloro são praticamente inúteis contra manchas de óleo. Segundo o perito, esses produtos são usados exclusivamente quando é necessário remover vestígios de origem orgânica. Por exemplo, quando se quer livrar de vestígios de sangue. O detetive agradeceu ao perito e terminou a chamada. Agora, sentado à sua secretária e relendo as linhas do relatório, via claramente que Arthur Vance tinha dado uma explicação falsa ao agente. Naquela altura, nos primeiros dias das buscas, parecera um pormenor a que ninguém deu importância. Vance era apenas um vizinho que deu uma explicação padrão. Estava a dormir depois do turno da noite e decidiu limpar a garagem. Ninguém reparou que essa explicação não fazia sentido algum. Agora, Doyle reavaliava a situação e compreendia que uma pessoa que mente à polícia está geralmente a tentar esconder alguma coisa. Mas o detetive sabia muito bem que uma mentira, por si só, não era suficiente para apresentar acusações graves. A mentira poderia ter uma explicação mais simples. Vance poderia ter mentido por nervosismo, medo ou por algum motivo pessoal completamente alheio ao desaparecimento de Cody. No entanto, pela primeira vez em muito tempo, a investigação tinha agora a oportunidade de fazer avançar o caso. Se uma pessoa mentiu uma vez, poderia ter mentido sobre outras coisas. Isto significava que era preciso rever de forma muito mais minuciosa toda a sua história sobre aquele dia, verificar novamente as testemunhas e esclarecer cada pequeno detalhe. O detetive ordenou uma nova inspeção do terreno e da garagem de Vance, com o uso de reagentes especiais que detectam vestígios de compostos orgânicos. Era importante perceber se aquele cheiro a lixívia tinha alguma relação com o que aconteceu a Cody, ou se era apenas uma infeliz coincidência. Por enquanto, era a única pista que poderia dar resultados. Para Doyle, tornou-se evidente que a estranheza registrada há um mês e que na altura parecera insignificante, poderia na verdade ter sido o primeiro erro grave cometido pela pessoa envolvida no desaparecimento de Cody. Mas o detetive ainda não conseguia perceber por que razão Vance decidira mentir à polícia. Para alguém não envolvido no que aconteceu, não faz sentido inventar detalhes quando se pode dizer a simples verdade. Abriu-se agora uma perspectiva importante para a investigação. Ou Arthur Vance era uma figura acidental enredada nas suas próprias declarações, ou estava diretamente relacionado com o que aconteceu no dia do desaparecimento de Cody Brown. E essa tornou-se a principal tarefa da investigação, descobrir quem era realmente o vizinho que tentou, de forma tão desastrada, esconder a verdade sobre a sua garagem. Após a chamada para o laboratório, o detetive Robert Doyle percebeu claramente que a situação tinha mudado. Não recebera apenas nova informação, mas uma pista convincente que poderia tirar a investigação do impasse. Mas Doyle ainda tinha uma questão importante. Se a pessoa limpou a garagem meticulosamente, haveria alguma hipótese real de a polícia encontrar alguma coisa? Ele sabia que, visualmente, o local parecia impecavelmente limpo. Mesmo assim, o detetive decidiu confiar nos peritos. Recorreu a James Hartman, um criminalista experiente que já tinha encontrado provas onde os métodos convencionais falhavam.
Hartman aconselhou o uso de luminol. Esta substância reage com vestígios minúsculos de hemoglobina, invisíveis a olho nu. Na escuridão total, o reagente ilumina até mesmo as áreas mais cuidadosamente limpas, se ali tiver havido manchas de sangue. Mas neste caso, havia outra circunstância que o próprio suspeito desconhecia. Segundo Hartman, o uso de lixívia só à primeira vista parece uma boa solução. De facto, consegue descolorir o sangue, tornando-o visualmente imperceptível. Mas a lixívia não consegue remover o ferro presente no sangue. Além disso, a reação química do luminol com agentes à base de cloro intensifica a luminescência múltiplas vezes, tornando as áreas tratadas ainda mais visíveis. Assim, a pessoa que usou um produto à base de cloro para esconder os vestígios não só não se livrou deles, como, pelo contrário, os destacou para os criminalistas. Nessa mesma noite, uma equipe de investigação chegou à casa de Arthur Vance. Antes de aplicar o reagente, o chão da garagem foi cuidadosamente limpo de pó. As luzes foram completamente apagadas e, em seguida, começaram a pulverizar cautelosamente a solução de luminol. Quase de imediato, o chão de cimento da garagem começou a brilhar intensamente, revelando uma área enorme que era impossível não notar. O tamanho e o brilho da mancha indicavam que era precisamente ali que alguém tinha tentado esconder algo recentemente. Pela primeira vez, a investigação tinha provas objetivas e cientificamente confirmadas de que a história de Arthur sobre uma simples mancha de óleo era uma mentira deliberada. Agora, o detetive Doyle sabia exatamente em que base poderia construir a investigação futura. Vance não só tinha dado informações incorretas à polícia, como também se tinha esforçado para esconder o que realmente acontecera na sua garagem. Doyle sabia que agora era apenas uma questão de quando e como conseguiria uma confissão. Arthur Vance passou de um vizinho simplesmente suspeito a uma figura-chave no caso. Foram as suas ações impensadas, cometidas em estado de pânico, que deram à polícia a oportunidade de obter uma prova decisiva. Os investigadores viram pela primeira vez que por trás do comportamento estranho do vizinho não se escondia uma simples confusão, mas uma intenção específica. Agora, todos os esforços estavam concentrados em descobrir por que Vance mentiu e o que exatamente ele tentou esconder ao livrar-se tão apressadamente dos vestígios na sua garagem. Depois de o teste com luminol ter revelado vestígios óbvios na garagem de Arthur Vance, o detetive Doyle teve pela primeira vez algo concreto. Mas mesmo depois disso, ele sabia que esses resultados não seriam suficientes para convencer um tribunal. Para uma acusação formal, a investigação precisava de provas irrefutáveis, recolhidas e documentadas durante uma busca oficialmente autorizada, e não num teste preliminar. A verificação anterior com luminol tinha sido apenas um passo preliminar, uma reação rápida a um detalhe suspeito. Agora, era necessária uma inspeção oficial em grande escala, com um mandado judicial, criminalistas e uma documentação extremamente detalhada de cada amostra e vestígio. Após obter a autorização do tribunal, Doyle sabia que uma fase decisiva da investigação estava para começar. Mas enquanto se preparavam para a inspeção oficial, a polícia colocou Vance sob vigilância discreta. Os detetives precisavam de saber se o seu comportamento mudaria depois de a polícia ter mostrado abertamente interesse na sua garagem. Arthur Vance, no entanto, não mostrava qualquer sinal de preocupação ou ansiedade. O seu comportamento permanecia o mesmo de sempre. Trabalho noturno, regresso a casa, idas normais ao supermercado. Não falava com ninguém mais do que o habitual. Não tentava esconder-se ou destruir quaisquer possíveis provas. A sua calma, à primeira vista, sugeria que a polícia poderia estar enganada. Isto confundiu alguns dos detetives, e entre eles começaram a surgir dúvidas sobre se a investigação estava no caminho certo. Doyle não deu ouvidos às dúvidas dos colegas. Para ele, a calma de Vance não era prova da sua inocência, mas sim prova de premeditação e sangue frio. Voltou a analisar o processo pessoal de Vance. Lembrou-se das histórias dos vizinhos. Todos confirmavam que Vance era uma pessoa ríspida, temperamental, que entrava frequentemente em conflito com os vizinhos pelos motivos mais insignificantes. Relembrando os testemunhos iniciais dos vizinhos, Doyle convenceu-se.
Uma pessoa com tal caráter é capaz de explodir de forma súbita e incontrolável, e depois tentar esconder as consequências. No entanto, para o tribunal, emoções e suspeitas não eram suficientes. Eram necessárias provas legalmente sólidas. O detetive só tinha uma jogada correta a fazer: uma busca oficial à garagem com um mandado judicial e o envolvimento de criminalistas. A equipa preparou-se meticulosamente para a inspeção. Foi decidido que a garagem seria examinada com o máximo detalhe e cada centímetro seria cuidadosamente fotografado e documentado. A polícia queria garantir que nada seria negligenciado ou simplificado durante a inspeção oficial. A inspeção foi marcada para o início da manhã, para que Arthur Vance estivesse em casa após o seu turno da noite. A polícia não podia dar-se ao luxo de errar, e Doyle sabia que aquele dia seria decisivo para todo o caso. Ou obteriam provas irrefutáveis, ou teriam de admitir que seguiram uma pista falsa durante muito tempo. Na noite anterior à inspeção, Doyle reviu mais uma vez todos os materiais do caso. Estava confiante na sua escolha, mas também compreendia outra coisa. Sem provas reais, qualquer versão, mesmo a mais correta, permaneceria apenas uma hipótese. Agora, tudo dependia do que os criminalistas encontrariam no dia seguinte na garagem de Arthur Vance. Após a inspeção preliminar da garagem de Arthur Vance com luminol, o detetive Doyle teve pela primeira vez uma pista séria. No entanto, enquanto os criminalistas não realizassem uma perícia laboratorial completa, os vestígios poderiam pertencer a qualquer pessoa. Era prematuro tirar conclusões sem confirmações adicionais. Era importante entender não só como o suspeito poderia ter tentado esconder os vestígios, mas também por que decidiu fazê-lo. Enquanto os especialistas se preparavam para essa inspeção oficial e uma análise mais aprofundada das amostras encontradas, Doyle e os seus colegas decidiram interrogar novamente os vizinhos, desta vez investigando mais detalhadamente as características da personalidade e os hábitos de Vance. Os interrogatórios revelaram que Arthur Vance era mais do que apenas um vizinho estranho. Muitos residentes da rua admitiram que preferiam não interagir com ele para evitar situações desagradáveis. Segundo eles, Vance entrava frequentemente em conflito com as pessoas por ninharias, conversas altas na rua, um carro mal estacionado, lixo perto da sua cerca. Mas a sua pior reação era a qualquer tipo de brincadeira de crianças. Uma família que vivia nas proximidades contou como, um dia, Arthur saiu para o quintal e começou a gritar com um grupo de adolescentes locais, simplesmente porque estavam a andar de bicicleta de forma demasiado barulhenta perto de sua casa. Outros vizinhos lembraram-se de como Vance tinha repetidamente apanhado e deitado fora bolas que caíam no seu terreno, fazendo-o em silêncio e de forma ostensiva, mostrando o seu descontentamento. Com o tempo, as pessoas começaram simplesmente a avisar as crianças para não brincarem perto da sua casa. Todos sabiam que Vance trabalhava como guarda noturno e dormia durante o dia. Qualquer barulho durante o seu descanso provocava-lhe uma irritação extrema e causava explosões de raiva. No entanto, ninguém se lembrava de a sua agressividade ter ido além de gritos e reprimendas. Foi por isso que, no primeiro contato com a polícia, os vizinhos nem sequer pensaram que Vance pudesse estar envolvido no desaparecimento de Cody. Todos o consideravam uma pessoa conflituosa, mas não perigosa. Contudo, o detetive Doyle via a situação de forma diferente. Sabia que a irritabilidade reprimida, agravada pela privação crônica de sono e pelos conflitos domésticos, poderia, a qualquer momento, transformar-se numa explosão de raiva incontrolável. Um motivo perfeitamente compreensível, embora não justificável, para uma pessoa com tal caráter. Além disso, Doyle descobriu que, alguns dias antes do desaparecimento de Cody, Vance tinha tido uma discussão séria com os pais de outras crianças da vizinhança porque estas tinham danificado acidentalmente a sua cerca. Naquela ocasião, o conflito terminou com mais uma discussão, mas ninguém imaginava as consequências que a raiva acumulada ao longo dos anos poderia ter. Agora, o quadro daquele dia tornava-se claro e convincente para a investigação. Não foi um ato premeditado, mas uma explosão de fúria doméstica que o suspeito não conseguiu controlar. Mas mesmo esta clareza de motivos exigia provas legalmente confirmadas.
Tudo dependia dos resultados da inspeção oficial e da perícia, que deveriam confirmar ou refutar definitivamente a versão da investigação. A 13 de agosto de 1999, por volta das 7 da noite, o detetive Robert Doyle e uma equipa de criminalistas chegaram à casa de Arthur Vance. Traziam um mandado judicial que lhes dava o direito de realizar uma inspeção completa à garagem e recolher provas oficiais. Nesta fase, a investigação não pretendia apresentar acusações imediatas. Primeiro, era necessário estabelecer com precisão a origem dos vestígios encontrados anteriormente. Quando Arthur Vance saiu ao encontro da polícia, parecia perfeitamente calmo. O detetive informou-o do mandado para inspecionar a garagem, ao que Vance respondeu de forma breve e indiferente. "Podem ver. De qualquer forma, não há nada lá." O seu tom e comportamento indicavam que ele não tinha dúvidas sobre o resultado da busca. Durante vários minutos, Vance observou calmamente o trabalho dos criminalistas à distância. Não interferiu nem mostrou grande interesse no que estava a acontecer. A um pedido do detetive para informar antecipadamente sobre possíveis achados na garagem, ele apenas encolheu os ombros com indiferença, explicando que só havia tralha velha e ferramentas que ninguém usava há muito tempo. Enquanto Vance observava de fora, os criminalistas iniciaram a parte decisiva da inspeção, a aplicação da solução de luminol no chão perto da bancada de trabalho. Apesar dos resultados preliminares do teste, a polícia precisava de registrar oficial e meticulosamente cada detalhe para que pudessem ser usados em tribunal mais tarde. Quando tudo estava pronto, as luzes da garagem foram apagadas. Por um breve momento, houve um silêncio e uma escuridão completos. Alguns segundos depois, uma mancha azul brilhante começou a aparecer na superfície de cimento. O seu tamanho era considerável, cerca de 60 por 60 centímetros, e parecia que aquele local tinha sido esfregado de propósito e durante muito tempo. Vance, ao ver a reação do luminol, mostrou pela primeira vez uma preocupação evidente. Apressou-se a explicar que poderiam ter ficado manchas de tinta velha ou de produtos de limpeza domésticos no chão, que ele alegadamente tinha derramado há vários meses. A sua voz soava confiante, mas os detetives notaram como a sua entoação e a tensão no seu rosto mudaram. No entanto, naquele momento, as palavras do suspeito já pouco significavam. Os peritos registraram cuidadosamente os resultados do teste, fotografaram a mancha e recolheram amostras do chão para posterior análise laboratorial. O procedimento oficial de busca foi totalmente cumprido. O detetive Doyle sentia que a investigação estava no caminho certo. Claro que, até os criminalistas concluírem a perícia final, não se podia ter a certeza absoluta, mas o comportamento de Vance e a sua tentativa óbvia de esconder o que aconteceu na garagem pareciam agora mais do que suspeitos. A equipa concluiu o trabalho, sem apresentar quaisquer acusações por enquanto. O importante agora era recolher todos os factos e provas para que o Ministério Público pudesse ter um quadro o mais completo e confirmado possível. A perícia deveria determinar a natureza exata dos vestígios encontrados, após o que a investigação poderia passar oficialmente das suspeitas para ações concretas. Quando o chão de cimento da garagem se iluminou com uma mancha azul nítida, Arthur Vance mudou drasticamente. A sua confiança e sangue frio anteriores desapareceram instantaneamente. Ele começou a olhar ansiosamente à sua volta, tentando perceber como reagir. Naquele momento, ficou claro que qualquer explicação que desse já não seria levada a sério. O detetive Robert Doyle observava calmamente a reação do suspeito. O que estava a acontecer não era apenas uma nova verificação da garagem, mas um procedimento legalmente formalizado que deveria consolidar definitivamente os resultados da análise preliminar. A primeira perícia das amostras já tinha revelado uma alta probabilidade de correspondência entre os vestígios biológicos descobertos e os materiais encontrados junto dos restos mortais de Cody na lixeira de Big Creek. No entanto, para uma acusação formal, a polícia precisava de realizar uma segunda perícia e obter o relatório final do laboratório. Arthur tentou falar novamente sobre manchas domésticas e produtos químicos acidentais, mas as suas palavras agora soavam confusas e desconexas. Ele próprio percebia que tais explicações eram inúteis e pareciam uma tentativa desesperada de fugir ao óbvio.
Os criminalistas registaram meticulosamente cada etapa do procedimento. Recolheram novamente os materiais necessários para a análise forense e documentaram cuidadosamente o que viram. Vance ficou de lado, sem tentar interferir. Já se tinha apercebido de que qualquer ação sua era inútil. Depois de os investigadores terem concluído a documentação de todas as ações e a recolha das amostras necessárias, a polícia tomou a decisão final de deter o suspeito. Um dos agentes anunciou oficialmente a Vance que ele estava a ser detido por suspeita de envolvimento na morte de Cody Brown. Arthur, calmamente e sem resistência, deixou que lhe colocassem as algemas sem dizer uma única palavra. Os vizinhos observavam a distância com ansiedade e incredulidade. Muitos lembravam-se de como Vance frequentemente mostrava agressividade e descontentamento pelos motivos mais insignificantes. Mas nenhum deles poderia ter imaginado que um simples conflito doméstico pudesse levar a eventos tão trágicos. Após a detenção, a polícia concluiu o trabalho no local. As amostras recolhidas foram enviadas para o laboratório para a análise final, que deveria confirmar as conclusões da perícia preliminar e pôr um ponto final na investigação. Para o detetive Doyle, aquele dia tornou-se uma etapa decisiva na investigação, que começara com uma simples chamada de uns adolescentes que encontraram um estranho frigorífico na lixeira de Big Creek. Agora, o quadro do incidente estava claro. O que começara como um desaparecimento inexplicável revelou-se ser a consequência de uma explosão de raiva doméstica, seguida de tentativas de ocultar o ato. Agora, restava à polícia obter os resultados laboratoriais oficiais e preparar os materiais para entregar o caso ao tribunal. As dúvidas sobre a culpa do suspeito desapareceram, e a investigação avançava com confiança para a sua conclusão lógica e final. Após a sua detenção na noite de 13 de agosto, Arthur Vance foi levado para a esquadra da polícia, mas os acontecimentos não se desenrolaram tão rapidamente como se poderia pensar. Embora os investigadores estivessem convencidos do seu envolvimento no desaparecimento de Cody, precisavam de tempo para obter os relatórios laboratoriais finais para corroborar as suspeitas com provas irrefutáveis. Nos primeiros dias, Arthur quase não comunicou com os investigadores, tentando evitar conversas longas e respondendo da forma mais breve possível. O detetive Robert Doyle não se apressou a forçar a situação, compreendendo que a pressão não ajudaria naquele momento. Apenas as conclusões oficiais do laboratório poderiam mudar a posição do suspeito. Enquanto aguardavam os resultados, os criminalistas e os agentes realizaram diligências de investigação adicionais. Interrogaram novamente os vizinhos de Vance, recolhendo informações sobre conflitos passados. Vários residentes da área lembraram-se de que Arthur se queixava regularmente do barulho e podia reagir agressivamente até mesmo a pequenos inconvenientes domésticos. Do seu local de trabalho também chegaram informações sobre o seu caráter difícil e os constantes conflitos com os colegas. A 18 de agosto, a investigação recebeu o relatório oficial do laboratório. Indicava inequivocamente que os vestígios biológicos da garagem de Vance correspondiam totalmente às amostras encontradas com os restos mortais de Cody na lixeira de Big Creek. Agora, a versão da investigação tinha uma confirmação científica irrefutável. Só depois disso, a 22 de agosto, Arthur foi novamente chamado à sala de interrogatórios. Desta vez, os investigadores tinham total confiança e provas concretas. Vance sentou-se em silêncio, evitando olhar para as fotografias dispostas na mesa à sua frente. Uma imagem de Cody a sorrir, uma fotografia do frigorífico da lixeira e o resultado do teste de luminol na sua garagem. Ele percebeu que já não fazia sentido dar desculpas. Após quase 40 minutos de silêncio tenso, Arthur começou a falar. A sua voz era baixa, monótona e sem vida. De acordo com o relatório oficial, Vance explicou que não tinha planeado o que aconteceu. Segundo ele, estava extremamente cansado após o turno da noite, e o barulho constante na propriedade vizinha estava a deixá-lo fora de si. Quando Cody se aproximou novamente da sua casa, Arthur não se conteve. Saiu, com a intenção apenas de parar o que estava a acontecer. No entanto, a situação ficou fora de controle. Ele empurrou Cody bruscamente e já não conseguiu reverter as consequências. Arthur contou em detalhe como entrou em pânico e não sabia o que fazer. Num estado de terror e confusão, decidiu esconder o que tinha acontecido a qualquer custo.
Usou um frigorífico velho que estava na garagem e depois tentou limpar o chão com lixívia. Durante a noite, levou o frigorífico para uma lixeira abandonada, esperando que ninguém o encontrasse ali. A partir desse momento, Arthur viveu diariamente sob constante tensão, esperando que a polícia aparecesse à sua porta. O depoimento do suspeito coincidiu totalmente com as provas já existentes e com os resultados das investigações laboratoriais, o que permitiu formar um quadro completo e coerente do ocorrido. Agora restava à investigação apenas formalizar os materiais recolhidos e preparar-se para entregar o caso ao tribunal. O caso, que começara com um desaparecimento misterioso e longas buscas, tinha agora respostas convincentes para todas as perguntas. Com base na confissão detalhada de Arthur e nos materiais oficiais da investigação, a polícia realizou uma reconstrução detalhada dos acontecimentos de 10 de julho de 1999. Por volta das 3 da tarde, Cody estava a brincar no quintal de sua casa. Os pais estavam dentro de casa e não vigiavam o que se passava lá fora. Durante a brincadeira, a bola passou acidentalmente por cima da cerca, caindo no terreno de Arthur Vance, que estava a dormir após o seu turno da noite e reagia mal a qualquer barulho. Por volta das 15h05, Cody entrou no terreno vizinho através de um buraco na cerca velha. Queria ir buscar a sua bola, que estava perto da garagem destrancada. Arthur, acordado pelo barulho estranho, levantou-se bruscamente da cama e saiu para o quintal, já sem conseguir conter a sua irritação. Ao ver Cody perto da garagem, não conseguiu controlar o seu temperamento e dirigiu-se abruptamente na sua direção. Segundo o depoimento de Arthur, ele não tinha intenção de magoar ninguém. O seu único objetivo era livrar-se do barulho e fazer Cody ir embora. Mas num estado de grande irritação, perdeu o controle e, ao aproximar-se da garagem, empurrou o rapaz de forma súbita e brusca. Cody, perdendo o equilíbrio, caiu para trás, batendo com a cabeça na quina de cimento da bancada de trabalho. A partir desse momento, os acontecimentos tomaram um rumo irreversível. Arthur percebeu instantaneamente a gravidade da situação e ficou completamente paralisado pelo medo e pela confusão. Durante os 20 minutos seguintes, tentou recompor-se e encontrar uma saída para o que estava a acontecer. A única decisão que conseguiu tomar foi livrar-se das provas a qualquer custo. Às 15h30, Vance colocou Cody num frigorífico velho que estava na garagem. Depois, notou pequenos vestígios de sangue no chão de cimento. O medo intensificou-se a tal ponto que ele deixou de raciocinar com clareza. Cedendo a esse estado, Arthur pegou numa garrafa de lixívia industrial e começou a limpar meticulosamente a mancha no chão. Naquele momento, nem sequer imaginava que essa ação se tornaria o principal erro de todo o seu plano. Vance passou o resto do dia em tensão, fingindo que nada tinha acontecido, tentando não chamar a atenção dos vizinhos. Cada minuto arrastava-se agonizingamente, fazendo-o esperar nervosamente pelo anoitecer. Por volta das 3 da manhã, já a 11 de julho, Arthur carregou o frigorífico para a sua carrinha e levou-o para uma lixeira abandonada perto de Big Creek. Estava convencido de que nunca o encontrariam num lugar como aquele. Fez tudo de forma rápida e o mais silenciosa possível, regressou à casa, convencendo-se de que se tinha livrado com sucesso do principal problema. No entanto, foi precisamente a tentativa de mascarar os vestígios do crime com lixívia que se tornou a prova decisiva contra ele. Arthur não suspeitava que a lixívia, em vez de esconder o sangue, provoca uma reação específica com uma substância chamada luminol. Foi isto que permitiu aos investigadores identificar o local do crime de forma rápida e inequívoca. A reconstrução dos acontecimentos coincidiu totalmente com a confissão de Arthur e confirmou as provas recolhidas. A polícia tinha agora as respostas definitivas que explicavam tudo o que aconteceu a 10 de julho. Um conflito doméstico comum transformou-se numa tragédia, cujas consequências mudaram a vida de muitas pessoas. A última etapa que restava à investigação era a preparação para o processo judicial, no qual Vance teria de responder oficialmente pelos seus atos. Em junho de 2000, o Tribunal do Estado de Ohio começou a julgar o caso de Arthur Vance. Nessa altura, a investigação dispunha de provas convincentes, e os residentes locais aguardavam para ver qual seria a punição pelo que acontecera quase um ano antes.
O procurador apresentou meticulosamente todas as principais provas contra o réu. A confissão detalhada do próprio Vance, o relatório dos criminalistas e os resultados das análises laboratoriais que confirmavam a ligação entre a garagem do acusado e o achado na lixeira de Big Creek. A acusação sublinhou que Vance tentou deliberada e metodicamente ocultar as suas ações, o que dificultou seriamente o trabalho dos investigadores. A defesa, por sua vez, argumentou que as ações de Vance não foram premeditadas e foram o resultado de um forte estado emocional e exaustão física após o seu turno da noite. Segundo a sua versão, as tentativas de esconder o ocorrido foram caóticas e impensadas, motivadas exclusivamente pelo pânico e pelo medo. Durante vários dias, o tribunal examinou atentamente os argumentos de ambas as partes, os depoimentos das testemunhas e dos peritos. Os pais de Cody estiveram presentes na sala e acompanharam o desenrolar das sessões, sem entrar em discussões públicas e evitando o contato com a imprensa. O tribunal analisou os factos sem emoção, aderindo a procedimentos legais rigorosos. Após as alegações das partes, o tribunal retirou-se para uma breve deliberação e regressou pouco depois para anunciar o veredito final. Arthur Vance foi considerado culpado de homicídio em segundo grau e de falsificação deliberada de provas. O tribunal sublinhou que o réu agiu conscientemente e criou obstáculos à investigação, o que complicou significativamente a descoberta da verdade. O tribunal sentenciou Arthur Vance a 25 anos de prisão numa penitenciária do estado de Ohio. Após a leitura da sentença, o julgamento chegou ao fim. A história, que começou com um desaparecimento inexplicável e chocou o subúrbio de Parma, teve a sua conclusão legal oficial. No entanto, para os habitantes da cidade, tornou-se um lembrete constante das consequências que uma discussão doméstica pode ter se as emoções não forem controladas a tempo. Após o julgamento, a vida em Maple Drive nunca mais voltou ao seu ritmo anterior. A família Brown mudou-se em 2001, vendendo a casa e tentando deixar o passado para trás. A casa foi comprada pouco depois por uma nova família, mas os vizinhos dizem que durante algum tempo a propriedade esteve vazia. As pessoas não tinham pressa em mudar-se para um local onde ainda, recentemente, decorrera uma investigação. A lixeira perto do riacho Big Creek foi limpa e oficialmente encerrada em 2002. Atualmente, no seu lugar, existe um pequeno parque municipal com alguns bancos e uma placa que lembra a proibição de depositar lixo ilegalmente. Arthur Vance está a cumprir a sua pena na prisão de Marion, no estado de Ohio. Segundo o Departamento de Serviços Correcionais, ele está detido sem qualquer violação do regime. A próxima audiência para o seu pedido de liberdade condicional está marcada para junho de 2025. A história de Maple Drive e de Arthur Vance permaneceu durante muito tempo na memória dos habitantes do condado de Cuyahoga. Para muitos, este caso tornou-se um lembrete de como uma simples explosão de irritação pode mudar para sempre a vida de várias pessoas.